O julgamento foi rápido, 2 dias para ouvir testemunhas e acusados, mas a gente não pode esquecer que o crime cometido contra a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes, aconteceu há mais de 6 anos. Não se pode negar que em 2024 o processo deu uma acelerada, até que ontem os ex-PMs Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados a 78 anos e 9 meses de prisão e 59 anos e 8 meses de prisão, respectivamente. O caso foi uma novela longa que a gente acompanhou, a gente começou a acompanhar ali em março de 2018, quando ocorreram de fato os assassinatos horrorosos. Além de toda a comoção em questões políticas, de se matar uma vereadora, uma parlamentar, né, no cargo, no exercício do cargo, os nomes que apareciam como suspeitos do envolvimento no caso. E esse ano, os 3 personagens que entraram oficialmente na lista, que foram os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa. Esse sim, de surpresa na trama, ninguém esperava o envolvimento dele. Mas só fazendo aqui uma recapitulação rápida para a gente entrar no contexto real, né, na condenação dos assassinos, no julgamento que terminou ontem. Isso, boa. Bom, o julgamento em si, como a Cecília falou, foi bem rápido, durou 20 horas, dividido ali em 2 dias. Além da condenação penal, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz vão ter que pagar ainda R$706 mil por danos morais a cada uma das vítimas. E claro, além das condenações, o que ficou também marcado foi, além do julgamento, foram as falas do promotor sobre o arrependimento dos acusados. E ele fala, na verdade, eles não estão com sentimento de arrependimento, estão com uma tristeza de terem sido pegos. E aí depois o promotor continua. Estão arrependidos? Não, porque isso vai beneficiá-los de alguma forma. Isso é uma característica do sociopata. E aí um outro momento também que chamou muita atenção da rede social, que pegou o corte, foi o momento que a juíza lê a sentença do julgamento, que eu quis trazer aqui para a gente ler, para a gente assistir todo mundo junto, um pedacinho só do que ela falou, que foi bem interessante também. A justiça chegou para os senhores Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Os senhores foram condenados pelos jurados do 4º Tribunal do Júri da capital. 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias multa para o acusado Rony. 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa para o acusado Elcio. Saem os 2 condenados a pagar até os 24 anos do filho de Anderson Gomes, Arthur, uma pensão. Ficam os 2 condenados a pagar juntos R$706 mil de indenização por dano moral para cada uma das vítimas: Arthur, Ágata, Luiara, Mônica e Marinete. Condena os acusados a pagarem as custas do processo e mantém a prisão preventiva deles, negando o direito de recorrer em liberdade. Agradeço às partes, a defensoria. Eu não sei se vocês repararam, mas a juíza estava tremendo muito enquanto ela lia isso. Assim, não, deve ser de uma responsabilidade de pegar não é uma além da desse responsabilidade, um grande medo que ela deve estar sentindo de assumir esse caso, ainda mais no Rio de Janeiro. A minha mãe está aqui mencionando que alívio para essa mãe. Nada mais horrível na vida assistir gente inescrupulosa bandida passar por cima da filha. Imagina perdê-la, né? Perdeu de forma violenta e perdeu de forma violenta justamente por estar tentando combater o crime numa região dominada pelo crime. É isso, eu ia fazer esse levantamento. Exatamente isso, porque a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é a irmã da vereadora que foi assassinada, ela fez um post que incomodou muito a nós, de alguma maneira, a minha, a Cecília, não vou falar pela Manu, em que ela diz o seguinte: hoje o Brasil fez história, concordo? Hoje o Brasil deu um recado de que não permite que nenhuma mulher, pessoa negra, LGBTQIAPN+, periférica e favelada, seja tombada por ocupar a política. A Marielle não foi assassinada por nenhuma dessas razões. Não. Não foi por ser mulher, nem por ser negra, nem por ser lésbica, nem por ser periférica, nem por ser favelada. A razão pela qual a Marielle foi morta é muito mais nobre do que todas essas
Foi por acusações. incomodar poderosos. É isso. Foi por ocupar, sim, um espaço político e botar o dedo na ferida da milícia, do tráfico de drogas e se colocar como possibilidade. Muita gente responde da seguinte forma, Gabriel, mas só assassinaram ela porque ela era mulher LGBT. Não. Não, é só você ver o que ocorre na Baixada Fluminense. Só assassinaram ela porque ela estava começando na política e com certeza acharam que a morte dela não ia ter a repercussão. Exatamente. Tanto que... Aí sim, talvez por ser negra e lésbica, assim, não vai ter nada. Sim, essa mulher é irrelevante, mas ela não foi morta por isso. Não, foi porque ela estava realmente atrapalhando negócios. Incomodando o crime organizado no Rio de Janeiro. O Rony Lessa deixou isso bem claro. E o Rony Lessa também falou que houve a discussão sobre assassinar o Freixo. E que aí é branco, a resposta... rico, da Zona Sul. Não, e a resposta foi, não, ele é um político. Não enxergavam a Marielle como política. Olha que sério. Aí sim. Né? Diante de todos esses preconceitos que podem estar enraizados. Eu gostaria muito que a ministra Aniele colocasse acima de qualquer outra questão o fato da irmã dela ter tentado, antes de qualquer coisa, ter lutado pelos direitos de quem mora ali, especialmente na zona oeste do Rio de Janeiro, e que tem áreas amplamente vendidas para as pessoas. Uma vez eu fui fazer uma cobertura sobre um prédio que caiu, e era um prédio construído de forma absolutamente irregular, e uma senhora veio falar, parabéns pelo seu trabalho, e me passou um papelzinho na mão. E aí, quando eu abri o papelzinho, ela falou, por favor, vá até a rua tal, olhe tal prédio, ele também vai cair, só que eu nunca falei com você, senão você é assassinada. Infelizmente, a gente não fez essa cobertura, a gente não foi lá ver o prédio na rua tal, porque a gente não podia ficar andando ali naquela região. Então, é assim que a coisa se constrói nesses ambientes, entendeu? E a Marielle resolveu peitar essas pessoas. Mas não podemos esquecer o mais importante, os mandantes, as pessoas que arquitetaram... Antes da gente, só porque Gabriel me botou de fora da questão de Aniele, exatamente. Não tinha certeza. Não, é porque é isso, né? É uma coisa que eu aprendi com uma amiga há um tempo. O militante milita. Sempre. A pauta dela é essa. Então, qualquer oportunidade que ela tem, infelizmente, sobre o assassinato da irmã, que deve ser uma coisa horrível de toda acontecer, certeza. Infelizmente, ela teve que usar a pauta dela para crescer. Como a Cecília falou. Por que ela não usou a pauta da Marielle de ir atrás da galera que estava tirando dinheiro de pobre, na milícia? E nem me dei conta, mas essas coisas, né, que o universo nos oferece no Brasil. O julgamento dos criminosos ocorreu no mesmo dia em que o governo apresenta a PEC da segurança pública para os governadores, né? Então era mais uma bandeira do governo que poderia ter sido levantada ali pela ministra Aniele. Mas é isso, falta acertar as contas com Chiquinho e Domingos Brazão, que são apontados como os mandantes do crime, e o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que seria o mentor. E a gente ainda tem o ex-PM Robson Calixto, que teria ajudado a dar sumiço na arma usada, o major Ronald Paulo Alves Pereira, que teria monitorado a rotina da Marielle para saber onde que ela estaria. Só que, vamos lembrar, tudo isso vai ser julgado, ou pelo menos com relação ao deputado federal Chiquinho Brazão, lá no Supremo Tribunal Federal. O STF, por causa do foro privilegiado, que vai ficar de olho nisso, né? O julgamento, caso ainda não aconteça esse ano, mas aí ainda não foi batido o martelo. Então, digamos assim, não temos uma data para início dessa segunda parte, que é extremamente relevante, porque a mãe pode estar aliviada de saber em quem dirigiu o carro e disparou o gatilho. Mas quem mandou matar é o mais... Claro. Talvez seja tão impactante quanto, né?